Se você chegou aqui nessa aula achando que ia encontrar a resposta exata para essa pergunta de qual a melhor época, idade para começar a realizar o desmame, sinto lhe informar, mas você não vai encontrar essa resposta aqui. Apesar de ser consultora de amamentação, especialista em desmame, eu não posso dar essa resposta para você. A única pessoa que pode achar essa resposta é você. Eu vou te dar aqui algumas informações para você refletir e saber se esse é o melhor momento para você iniciar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja de forma exclusiva até 6 meses de idade. Após isso, que você amamente até 2 anos ou mais. Muitas mães, quando ouvem essa informação, já pensam que quando chegar a 2 anos não precisa mais amamentar. E não é assim. É 2 anos ou mais. Então você pode continuar amamentando se ainda estiver bom para você. Até 1 ano de vida, o leite materno ou a fórmula continua sendo o alimento principal do seu filho, mesmo que ele esteja se alimentando super bem. Após 1 ano de vida, esse cenário já muda. O leite materno ele passa a ser um complemento da alimentação. Porém, a amamentação é uma via de mão duplas e tem que ser bom para você e para o seu filho. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te falar é o que te motivou a realizar esse processo de desmame? Foi alguma coisa que alguém te falou? Ai, seu filho tá grandinho demais. Nossa, seu leite já não vira nada, por que ele tá mamando? O que foi? Nossa, ele ainda mama, que feio. É vergonha? É pressão do seu marido? É os comentários da sua mãe? Ou é realmente porque você está cansada, você está se sentindo exausta, você está precisando se reencontrar como mulher, você está sentindo a necessidade de mudar essa rotina? A resposta está em você. Você precisa ter claro o que te motiva, porque essa jornada vai precisar do seu tempo, da sua energia. E se você não tiver muito bem claro o porquê, não tiver muito claro que você deseja realmente estar nesse processo, você vai se perder no meio do caminho. Outro ponto muito importante quando a gente se fala de desmame respeitoso é a gente avaliar se a nossa criança tem os sinais de prontidão para ser conduzida pelo desmame. O desmame respeitoso é aquele que a gente respeita o tempo do bebê de assimilar cada mudança, seja ela nutricional ou emocional. E para isso, a criança precisa ter alguns sinais de prontidão. Então eu quero agora, conforme eu for falando, você vai pensando no seu filho para ver se ele apresenta esses sinais. O primeiro sinal muito importante que a gente precisa avaliar se seu filho tem é se ele consegue obedecer a pequenos comandos. E aqui quando eu falo responder a pequenos comandos, não estou te falando que ele precisa conversar com você verbalmente, ele precisa entender o que você fala. Então quando você pergunta assim para o seu filho, filho, pega a garrafinha de água, ele consegue saber o que você está falando? Filha, pega a bonequinha, ela consegue entender o que você está querendo dizer? E muitas vezes o nosso filho não vai fazer o que a gente fala, né? Mas a gente sabe que ele entendeu, né? Mas isso é um pouquinho da idade também. Outra coisa muito importante é a idade. Geralmente a gente não consegue começar um desmame respeitoso com uma criança com menos de 1 ano e 3 meses. Porque a partir dessa idade que a gente consegue, que eles têm a capacidade cognitiva de perceber as mudanças que está acontecendo. Outro sinal que a gente observa é se em várias mamadas ele perde o interesse facilmente, ou seja, às vezes ele tá ali mamando, dá só uma sugadinha e já para, ou então passa a borboleta, ele olha, ele se perde muito fácil o interesse pela mamada. Você percebe que ele não tá ali querendo realmente mamar, encher a barriguinha, ele tá ali pelo aconchego, por estar com você. Ficar também trocando de peito em peito é um sinal que a criança não quer estar ali nutricionalmente falando, né? Ela está ali por algum motivo que nem ela sabe. Outro ponto importante para a gente avaliar para ver se a gente pode começar essa condução é como está a alimentação do seu filho. Ele aceita outros alimentos? Ele consegue comer outras coisas? Ou ele está apenas à base do TT? Se ele está apenas à base do TT, a gente primeiro precisa procurar ajuda. Às vezes ele tem uma seletividade alimentar, às vezes a gente tem que trabalhar isso antes de iniciar esse processo. Agora, se você me fala, Bruna, não, ele come. Só que ele não come muito, então tá ótimo, porque a mãe sempre acha que o filho comerá pouco. E aqui a gente não tá falando de quantidade, a gente tá falando em aceitar receber outros alimentos. Então, seu filho apresenta os sinais de prontidão, você realmente decidiu que precisa desse processo. Para começar ele, você tem que avaliar como está a rotina.
Então, o ideal é você começar o processo de desmame quando a rotina da família está muito bem estabelecida. Aqui a gente vai trabalhar com mudanças de hábitos, então a criança precisa se sentir segura. Para isso, você precisa estar bem também. Agora vamos ver como será a sua jornada por aqui?